Sejam bem-vindos. Vou falar nesse dia sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que capacita o ser humano, capacita para o trabalho, capacita para a salvação, capacita para a santificação. E vamos ver como o Espírito Santo é tratado, visto por três nomes importantes na Bíblia, como Lucas descreveu o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, como João retratou o Espírito Santo e como Paulo falou do Espírito Santo. Para começar, vamos falar sobre Lucas. Lucas, ele vê o Espírito Santo, ele descreve tanto no Evangelho de Lucas, também no livro de Atos, preparando o cristão para o serviço. O serviço de Deus era necessário que a pessoa recebesse o Espírito Santo, capacitando, dando ousadia, dando dons, e exatamente Lucas ele vai falar para a gente sobre isso, que o Espírito Santo ele é importante para o serviço. Vamos começar a ler uns textos aqui para vocês verem como isso foi descrito no texto de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, versículo 15, o que diz. Não vai dar para ler todo o texto, mas já dá para entender um pouquinho. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Aqui vai falar que o Espírito Santo estava sobre a vida de João Batista, preparando ele para preparar o caminho do Senhor. Ele já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso nós vamos estar presenciando na história. Olha o que diz lá, para você entender, no capítulo 1, versículo 39, olha o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui Maria, mãe de Jesus, foi na casa de Isabel, e o que aconteceu? Quando Maria chegou lá na porta e gritou, falou alguma coisa, a Isabel já ouviu e ficou cheia do Espírito Santo e começou a profetizar. Ali nós vemos a história no capítulo 1, que o Espírito Santo ministrou sobre eles e elas, todos que estavam ali, que o Espírito Santo estava presente. Olha o que diz também lá no versículo 67. No 67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. O que diz lá no capítulo 1, que Zacarias, o pai de João, foi também cheio do Espírito Santo. Para quem não sabe, tem que ler esse texto lindo. O Zacarias ficou sem falar por um bom tempo porque duvidou do anjo. O anjo falou que ele teria um filho e ele duvidou porque a esposa era velha. E o que aconteceu? Um castigo. Mas depois que a criança nasceu, ele profetizou. O Espírito Santo estava sobre ele. Vamos ver também lá em Lucas capítulo 2, no capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz lá o texto, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pois despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, cheio do Espírito Santo,
O Espírito Santo falou para ele que ele não morreria antes de ver Jesus. O Espírito Santo na vida daquele homem. Vamos ver também lá em Lucas capítulo 3, o que diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. 21. Olha o que diz 3:21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que lindo! A Bíblia fala que Jesus recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele. O Espírito Santo que preparou ele para o serviço, para o que viria, que não seria nada fácil. Vamos ler também lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. O que diz a palavra do Senhor: E o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o que diz: Jesus estava repleto do Espírito Santo e ele evangelizou, ele fez grandes maravilhas. Lucas então deixa muito claro que Jesus e todos aqueles envolvidos no ministério cheio do Espírito Santo foram capacitados para o serviço. Olha o que diz também lá em Lucas capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe pedir, tudo o que tiver necessidade. Aqui nós vamos perceber que o capítulo 11, versículo do 5 a 13, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, e buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, um texto que mostra que o Deus eterno está dando, deu disponível para nós o Espírito Santo. Basta a gente procurar, buscar, que nós receberemos. Se nós, pessoas ruins, conseguimos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus, que dará o maior presente de todos, que é o Espírito Santo. E para finalizar, lá em Lucas capítulo 24, diz assim o texto sagrado, do último capítulo, versículo 45, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e eu lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Até o 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejam revestidos de poder. A promessa, segundo Lucas, é que seria derramado o Espírito Santo, que se cumpriu em Pentecoste, registrado no livro de Atos, capítulo 2. Esta é a visão de Lucas sobre o Espírito Santo, descrita aí no Evangelho de Lucas, dando a entender, né, que o Espírito Santo é responsável para capacitar a todos nós para o serviço.